Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a bênção do Senhor sobre a vida de todos vocês. Estou aqui para convidá-los para mais um momento que o Senhor nos prepara para juntos podermos pensar sobre a sua palavra. E é sempre edificante, sempre construtivo olhar para a palavra do Senhor. Não sei se vocês já perceberam, mas a palavra sempre nos surpreende. Qualquer assunto que nós vamos abordar, refletir, pesquisar sobre a palavra de Deus, qualquer tema vai trazer surpresas para nós. Mesmo que já tenhamos estudado sobre o assunto, já tenhamos refletido em momentos outros sobre o assunto, a palavra de Deus sempre nos surpreende. E é o que nós esperamos hoje, que a palavra nos surpreenda outra vez. Vamos pensar sobre o assunto que estaremos conversando em nossas rodas de estudo bíblico do sábado, dia 28 de setembro de 2024. Sempre nos recordando que por estes sábados nós temos falado sobre a segunda vinda de Jesus. E pensando sobre esse tema, hoje eu quero pensar com vocês sobre o fato de que a segunda vinda de Jesus envolve fatos, ocorrências que os olhos humanos não viram e nenhum ouvido humano ouviu. Falando das promessas de Deus, particularmente sobre a promessa da segunda vinda, é isso que nós percebemos. É uma ocorrência que está reservada para o futuro. Portanto, tudo que diz respeito à ocorrência desse fato, quando ela se cumprir, quando a promessa do segundo advento de Jesus se cumprir, então e somente então os homens poderão ver as coisas acontecerem. Os ouvidos poderão ouvir as coisas que serão anunciadas, a proclamação ou as proclamações da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo, anunciando a sua presença e a entrada dos santos para uma nova realidade de vida. A segunda vinda de Jesus, ela compreende, portanto, fatos que nos surpreenderão. E certamente, quando Jesus aparecer, toda ocorrência que vai envolver este fato será certamente novidade aos olhos, novidade aos ouvidos. Isso porque nós estamos falando de uma promessa feita por Deus. E nós não temos ideia da dimensão, da profundidade, da grandeza
da forma como o Senhor trabalha para cumprir a sua palavra, a gente não sabe como isso se dará. Mas o fato, e nisso cremos, que quando Deus promete, Ele sempre vai fazer as suas promessas se cumprirem. E não será diferente em relação à segunda vinda de Jesus. E esse Deus é o Deus que trabalha em favor dos seus. O profeta Isaías, na sua inspiração, no capítulo 64 do seu livro, o verso 4, falando sobre Deus, ele disse: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse é o nosso texto-chave do nosso assunto. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram. E nós estamos a pensar na promessa da segunda vinda de Jesus, cuja promessa foi feita, foi elaborada e revelada por Deus. E Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando Jesus aparecer, vai ser o resultado desse trabalho que Ele organizou, Ele implementou, e Ele vai colocar em execução a segunda vinda de Jesus para mudar, mas não simplesmente uma mudança simples, mas uma mudança completamente radical, tão profunda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Só ouviremos, só veremos os fatos quando Ele aparecer. Não está no roteiro, mas nesse aspecto da promessa ou das promessas que o Senhor faz em favor daqueles que nele esperam, escrito, revelado pelo profeta Isaías, quando a gente lê o livro do Apocalipse, lá no encerramento do livro, final da Bíblia, lá no capítulo 21, depois capítulo 22 também, nós temos ali algumas informações que falam sobre a Nova Jerusalém, sobre o local onde os salvos passarão a eternidade. Disso nós já sabemos, será nessa terra mesmo, a Bíblia informa isso, só que essa terra e toda a criação será restaurada. E essa restauração, ela fala da nossa retomada de vida na forma como os nossos pais viveram lá no Éden, lá na criação, lá no tempo inicial da história humana, quando nossos pais residiam no Éden e em todo o seu derredor estava toda a natureza perfeita e todas as criaturas de Deus, todo o firmamento. O que nós temos então em relação à informação da palavra de Deus é que nós retomaremos a vida naquele ambiente, ou num ambiente restaurado. Retomaremos o ambiente que Deus preparou para o ser humano viver. O ser humano que foi feito, criado à sua imagem e semelhança, a ele foi destinado viver nesta terra em que Deus havia criado e feito aparecer ali todo o sistema de vida, toda a vegetação e tudo mais que nós conhecemos. Então a eternidade será aqui, nesta terra restaurada, como no princípio, para se tornar como no princípio. Entretanto, antes que nós retornaremos para esta terra, os salvos passarão um milênio no céu. E lá no capítulo 21,
22 do Apocalipse fala da nossa vida e a nossa morada no céu. Como será a nossa morada no céu? Lá fala de coisas inefáveis, coisas muito lindas, coisas perfeitas. Fala da Nova Jerusalém, uma cidade devidamente planejada. O Senhor é a luz dessa cidade. Lá não tem templo. As pessoas vão estar em perfeita, os salvos estarão ali em perfeita harmonia. Irmãos, a descrição dos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, nós estamos fazendo essa menção, porque as descrições dos capítulos 21 e 22 do Apocalipse não revela como será a eternidade. Aquilo ali é só o período do milênio no céu. E o próprio João vai escrever que ele viu a Nova Jerusalém descer do céu, porque depois do milênio haverá a segunda ressurreição e, ato contínuo, haverá a destruição de todo o mal e do seu autor e daqueles que no mal permaneceram durante sua vida. Então, a igreja vai sair de lá, isso acontecido. A igreja vai sair de lá e os santos retornarão para essa terra restaurada. Estou dando essa ênfase porque é comum a gente ler lá esses capítulos 21 e 22 do Apocalipse e pensar na nossa eternidade naquele ambiente, e não será. Aquele ambiente descrito, repito, para a gente seguir, nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, é o ambiente onde os salvos passarão 1000 anos com o Senhor, ok? Aquele ambiente não será reproduzido na terra. Quando Deus criou o ser humano, não criou aquilo que está descrito nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. E é naquele ambiente que Deus criou, efetivamente, lá em Gênesis capítulo 1, é que o ser humano é o local onde os seres humanos passarão a eternidade, viverão eternamente. Isso são promessas de Deus. E eu espero que a gente tenha percebido a questão relacionada com os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, que não se refere, repito, ao local onde os santos passarão a eternidade. Mas mesmo assim, olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que efetivamente vai acontecer, o ambiente como será, tanto no milênio nos céus, quanto as coisas que nos esperam na eternidade nesta terra restaurada. São promessas de Deus. Deus que faz promessas. Ele trabalha em favor daqueles para quem Ele fez as suas promessas. E na introdução a gente vai lembrar que a segunda vinda de Jesus é promessa de Deus. Mas quem é esse Deus que faz promessas? Nós somos tão limitados que cremos sim, mas é comum a gente se achar pensativo. Quem é esse Deus que faz promessas tão espetaculares, tão grandiosas? O que Ele já fez que pode servir de prova ou demonstração de que podemos acreditar nele? E isso me refiro às coisas relacionadas à eternidade que está por vir. Qual a fonte onde podemos encontrar os fundamentos das promessas desse Deus? E ainda mais, quais outras fontes possíveis podem nos assegurar que existem outras possibilidades, além das promessas de Deus, de obtermos conhecimento quanto ao que nos espera no futuro? Nós, tão frágeis e tão mergulhados neste mundo de sofrimento e de transitoriedade, temos a nossa mente constantemente povoada por perguntas assim. E é o que dissemos aí, perguntas como essas e outras tantas têm perturbado a mente humana, talvez pelo trauma insuperável que herdamos de nossos antepassados, quando eles perderam o seu lugar e sua identidade de perfeição,
e santidade ao darem ouvido à serpente, que os enganou. E ainda hoje, tão distantes no tempo, mas ainda vivemos assustados com tudo o que nos é oferecido como alguma coisa melhor e é oferecido de forma graciosa. A gente fica pensando, será possível? O engano foi tremendamente frustrante. E a pessoa enganada, ela tem dificuldades para aceitar propostas boas que virá depois. Porque sempre quando nós nos enganamos, nós nos deixamos enganar, nos entregamos a propostas que nos são oferecidas. Geralmente nós nos entregamos e nos deixamos enganar por propostas boas. E a proposta que nos fez mergulhar no pecado eram propostas muito boas, eram bonitas, interessantes, eram tentadoras. E a gente caiu. Agora, as promessas que Deus nos faz em relação à nossa restauração, elas também são muito boas. E tão boas que talvez carregamos a carga de frustração que o engano da primeira promessa boa que nós tivemos nos marcou. No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós temos a informação que Deus nos deu através de Moisés, que escreveu: a serpente era a mais astuta de todas as criaturas do campo que o Senhor havia feito. E dialogou essa serpente com a mulher e disse: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, de todas as árvores? E a mulher diz: não, nós podemos comer de todas as árvores, somente do fruto da árvore que está no meio do jardim. Daquela árvore não deveremos comer dos seus frutos, nem nele tocar. Então a serpente disse à mulher: não, vocês podem comer, nada de mal vai acontecer. Pelo contrário, ao invés de morrer, vocês vão ficar como Deus, vocês terão um entendimento muito melhor do que vocês já têm. Será muito melhor para vocês. Se vocês estão bem, será ainda melhor a vida depois que vocês comerem desse fruto. Então era uma proposta boa. E essa proposta boa, na verdade, era mentirosa, era enganadora. E quando nós olhamos para as promessas relacionadas à vinda de Jesus e o que nos espera depois da vinda de Jesus, são também promessas excepcionais. E talvez isso nos perturbe, porque nos faz lembrar, repito, daquilo que era tão bom, que nos foi oferecido como tão bom, mas era enganoso. Mas o fato é que nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele creem, daqueles que nele confiam. Na reflexão 1, a gente vai dizer que a promessa que Deus fez para Moisés, mais tarde, o tempo passa e mais tarde Deus dialoga com Moisés. A promessa que Deus faz para Moisés, de novo, era uma coisa excepcional. A vida dos israelitas estava ali há séculos debaixo da escravidão egípcia. E de repente Deus aparece para Moisés para dizer: olha, eu vou tirar você, através de você, eu vou tirar o meu povo do Egito. O teu povo, eu vou tirar do Egito. E Moisés, a gente sabe disso. Ele teve dúvidas, ele insistiu na dúvida. Porque ele estava atônito, era coisa boa demais para se acreditar. Mas a promessa era clara. Deus disse: eu tenho visto a aflição do meu povo e vou tirá-lo do lugar onde ele se encontra. E quem é que fez essas promessas? Ele é mesmo capaz de fazer isso que está prometendo? Moisés ficou assim, em confusão. De certa forma, essas foram as perguntas de Moisés.
ao receber respostas afirmativas de que realmente seria feito aquilo, Moisés foi um pouco além e perguntou: quem é mesmo o Senhor? Até mesmo o Deus a quem ele servia há 80 anos. Ele teve dúvidas, ele ficou confuso. Moisés estava questionando, mais ou menos assim: eu posso mesmo acreditar no que o Senhor está prometendo fazer? Isso é uma coisa fantástica. O Senhor vai tirar o povo da escravidão por intermédio da minha mão? É eu que vou fazer isso? E ele novamente recebe as respostas positivas da parte de Deus. E ainda sem se convencer, ele pediu provas a Deus. Deus lhe ofereceu 2 provas. Uma de demonstração imediata. No capítulo 4, versos 2 a 5 do livro do Êxodo, nós temos a informação. Quando Moisés questiona e pergunta: que prova eu tenho? Deus diz: olha, eu vou te dizer, para você saber que eu sou o Deus que farei isso, o cajado que você tem na mão, coloque ele no chão. Ele colocou o cajado no chão e o cajado se transformou numa serpente, numa cobra. E Moisés fugia da cobra. E Deus fala com Moisés: agora pega essa cobra pela cauda. E ele pegou pela cauda e novamente o cajado voltou a ser como era antes. Era um sinal de: olha, o Deus que foi capaz de fazer essa demonstração simples, mas que você talvez nunca viu antes, esse é o Deus que está dizendo que vai tirar os seus descendentes, o seu povo de lá. E Deus deu uma outra prova, uma outra resposta, para Moisés. Moisés estava falando com Deus lá no monte Horebe. E Deus diz: olha, a segunda prova que eu vou te dar, isso está no capítulo 3, versos 11 e 12. Quando você tirar o povo, sair com o meu povo lá do Egito, vocês vão me adorar aqui nesse mesmo lugar onde você está hoje. Uau! Talvez Moisés pensara: verdade? Sim, vai lá, faz o que eu estou te mandando, e quando você sair com o povo, vocês vão adorar aqui. E de fato nós sabemos que Horebe, o Monte Sinai, aquela região montanhosa, foi o lugar onde Moisés depois falou com Deus continuamente, recebeu toda a instrução, recebeu as tábuas do testemunho, as tábuas com os 10 mandamentos. Então é a promessa, coisas maravilhosas. Moisés nunca tinha experimentado coisa semelhante, ele nunca tinha visto coisa semelhante, mas um Deus que fala com ele, e no seu questionamento Deus faz uma prova de imediato. O seu cajado se transforma em serpente, depois volta a se transformar num cajado. E depois diz: olha, quando você sair com o povo, você vai adorar aqui. E Moisés realmente viu isso acontecer. Mas até então, ele não conhecia fatos dessa natureza. O Deus que age, estamos aí na sequência 1, e que faz promessas, atua sempre em favor dos homens, mas de diferentes formas. Algumas estranhas e até muito estranhas. Um exemplo dessas formas estranhas de agir é o conhecido episódio que envolveu Jó, sua esposa, seus filhos, propriedades e tudo, absolutamente tudo que lhe pertencia. Hoje, quando olhamos para a história de Jó, sabemos que havia um intento, um objetivo, havia uma causa que envolvia tudo aquilo que aconteceu e na forma como aconteceu com Jó. E aqueles acontecimentos foram avassaladores e as provações severas demais, acima da capacidade normal que um homem tem para suportar. Mas a conclusão final, e isso não é redundância, isso é conclusão final mesmo, ao findar de tudo, depois de passar por várias ocorrências que foram formando o desenho, lá no fechamento de tudo, isso foi espetacularmente maravilhoso para Jó. E ele mesmo, o próprio Jó, é quem deu o tom do reconhecimento da soberania e eficácia do agir de Deus. Segundo Jó,
não é inteligente para o ser humano e nem prudente duvidar ou questionar de Deus. No livro do Jó, no capítulo 42, lá no final do seu texto, do seu livro, ele vai falar aquelas palavras bem conhecidas dos leitores da Bíblia. Ele fala com o Senhor e diz: Senhor, o Senhor é fantástico. Falando de outra maneira, os seus pensamentos, os seus propósitos, a forma como o Senhor age, a forma como o Senhor faz produzir os resultados que o Senhor quer, são fantásticas. E eu sabia disso desde a minha infância, já sabia disso, mas agora eu tenho uma experiência totalmente especial com o Senhor. Os meus olhos agora te veem. Diferentemente de antes, que eu só ouvia falar a teu respeito, mas agora eu posso ver. Então, quando Deus trabalhou na vida de Jó, os seus olhos não viam o que havia de acontecer, por que estava acontecendo, nem o que iria, onde ele ia chegar, qual o desdobramento final. Mas Jó chegou a tempo e a um ponto de reconhecer: Deus é fenomenal, maravilhoso. É muito mais do que eu sempre pensei e pude imaginar. Na reflexão 2, vamos dizer que não por acaso Deus considerou Abraão como um amigo seu. E isso não se deu porque o Senhor gostava de conversar com Abraão ou porque ele simplesmente lhe obedecia. Não é por causa da agradabilidade de Abraão para conversar com Deus. Não. O apego com Abraão, da parte de Deus, se deu porque Abraão cria sempre que ouvia alguma orientação divina. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele atende o chamado de Deus, ele dá atenção, ele sai. E ele sai sem ter uma visão do que ele iria encontrar. Ele apenas ouviu a voz de Deus. E ele vai, ele obedece. O apego com Abraão, da parte de Deus, se deu porque Abraão cria em todas as promessas que Deus lhe fez. Afinal, quem lhe fazia promessa, lhe dava a direção a ser seguida e ele seguia e dava certo. Ele lhe apontava o resultado que viria, ainda que no futuro não visto por Abraão. Mas ele creu em tudo quanto Deus lhe falara, todas as promessas. Ainda que o filho fosse objeto pedido, Abraão não ousou questionar nem negar a Deus. O episódio da oferenda, do pedido e da disposição de Abraão de oferecer Isaque em sacrifício a Deus está registrado no livro do Gênesis, capítulo 22, versos 1, 2 e 3, que nós conhecemos o episódio que diz: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, o teu filho, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão foi, levantou de madrugada, preparou os seus animais, chamou 2 pessoas dos seus empregados, dentre os seus empregados, pessoas de confiança, convida Isaque, prepara tudo e caminha mais ou menos cerca de 100 quilômetros até chegar ao lugar que Deus diz: é aqui. Ele saiu caminhando. Quando Deus dispara: é aqui, ele fez o que tinha que fazer para atender o chamado de Deus. Aí que ele foi ver onde era o lugar. E ele preparou o que tinha que ser preparado. Mas depois ele viu a providência de Deus, ele entendeu. É isso. As promessas de Deus apontam para fatos e lugares que nós sequer imaginamos. Quando fala da segunda vinda de Jesus, nós não conseguimos processar na nossa mente como isso se dará. Quão gloriosa será a presença do Senhor e quão gloriosa será a nossa vida no milênio celeste,
e também depois na eternidade aqui na terra. Mas nós cremos nessa promessa. E falando de crer sem ver, Moisés não teve olhos para ver Canaã. Jó não teve olhos para ver as motivações do desastre que lhe abateu, nem o que lhe aguardava no futuro. Igualmente Abraão, do começo ao fim, seguiu pacientemente em direção ao que estava prometido, mas que ele não havia visto. É assim. Aqui cabe aquela palavra do Senhor Jesus a Tomé, no capítulo 20 e o verso 29 do Evangelho escrito por João. Felizes os que creem, ainda que os olhos não vejam, nem os ouvidos podem ouvir. E é preciso pensar que, ainda que os nossos olhos não veem, mas para a gente ver, para a gente ouvir, a gente precisa acreditar. E Jesus nos fala dizendo: olha, eu tenho dito para vocês coisas que vocês não vão entender agora, que vocês não vão acreditar agora porque vocês não vão entender. Mas quando essas coisas acontecerem, vocês vão acreditar em mim. Portanto, partindo para a reflexão 2 e a nossa conclusão, o fato é que Jesus virá a segunda vez. Se foi Ele mesmo quem disse isso, que valor tem para mim? Que valor tem para você? O que é que Jesus tem prometido para nós? Veja só, em João, no capítulo 20, o verso 19, ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados que creem. E Jesus, ele faz as suas promessas. E a bem-aventurança não está em ouvir as promessas, mas de crer nas promessas dele. Que o Senhor possa nos conceder a graça de ter a nossa vida totalmente ajustada às promessas de Deus, ainda que os nossos olhos não tenham visto, ainda que os nossos ouvidos não tenham ouvido sobre as coisas do céu, as coisas da eternidade, mas que nós possamos estar atentos à palavra de Deus. Afinal de contas, é mais fácil acreditar depois do ocorrido, mas depois pode ser tarde demais. A palavra de Jesus para todos nós é essa, de nós estarmos vigilantes e estarmos atentos, não nos descuidarmos, porque a promessa é para nós, para os nossos filhos. Então não vamos ficar distraídos com as coisas da vida, achando que isso não tem como ser mudado. A promessa de Deus vai se cumprir agora, como se cumpriu no que Ele prometeu nos dias de Noé. Seja a bênção dele sobre nós, e que um dia, pela graça do Senhor, depois que Ele nos levar para si, nós possamos ter olhos para ver o que Ele nos preparou e ter ouvidos para ouvir o que está preparado para o nosso deleite, para a nossa vida de santidade, descanso e de adoração diante do Senhor. Ele nos abençoe e nos dê a graça de crermos na sua palavra. Amém.